Bem, pessoal, boa noite. Boa noite mesmo, né? Que a aula começou hoje bem atrasada. Vamos tentar ganhar tempo agora aqui, no tempinho que acabou restando. Seguinte, eu vou começar, tá, essa aula hoje, como vocês viram, né? Ela vai ser um pouquinho diferente assim, só o espaço físico. Tá? Vou ficar talvez um pouquinho mais de tempo sentado aqui, porque eu preparei muitas coisas aqui que vão facilitar bastante, eu acho, que o entendimento do processo que eu estou trabalhando com vocês aí nessa matéria. Tá? Só que tem uma coisa que eu vou pedir para vocês, e vocês vão ver que eu estou orientando tudo de um jeito muito organizado, né? A organização é uma das premissas aqui, e eu vou cobrar de vocês prazo de entrega das coisas. Só que os prazos de entrega das coisas, eles estão lá no Trello, a data da entrega das avaliações, dos trabalhos e tudo mais. Então, a data final, vai ter sempre uma data final do mês, do bimestre. A data final principal é a do bimestre, tá? Então, vocês podem ir procrastinando tanto quanto queiram, até o final do bimestre, certo? Só não pode passar do final do bimestre. A gente está agora finalizando o mês. Teve gente que já me entregou uma parte do trabalho. Todo mundo que entregar nos prazos que eu for colocando, sempre eu vou dar meio ponto na média. Certo? Qual é o objetivo? Que vocês não procrastinem. Não é pelo meio ponto da média. Porque o que acontece em geral é o seguinte: se eu não fizer um estímulo desse jeito, ou se eu não pressionar vocês um pouco no começo, a gente sai sem nada. Tipo, sem resultado. Porque vocês não vão fazendo canvas de modelo de negócio, mais uma coisa que eu vou passar hoje, outra na próxima semana. E se vocês observarem, não existe nenhuma atividade que eu estou passando que, se você sentar, leva mais de 1 hora. Às vezes são muitos itens, mas você senta, tipo, em meia hora você consegue fazer. É só parar e tentar. Tá? Evidentemente que tem o Canvas de proposta de valor, o Canvas de modelo de negócio, que você não vai fazer em meia hora. Mas, com a ferramenta que eu estou usando com o ChatGPT, você faz em meia hora. Ou seja, faz de qualquer jeito, vamos dizer assim, em meia hora, com as ferramentas que tiver, com o que der. Porque fazer de qualquer jeito, fazer errado, é melhor do que não fazer. Porque tentar e errar já vai conseguir entender melhor a aula seguinte. Tá? Então, o que é que eu trouxe aqui para vocês hoje? Para a gente não perder muito tempo, eu vou direto aqui no assunto, eu não vou nem fazer a revisão aqui que eu sempre faço, ponto a ponto. Observem que a gente teve a aula passada que foi o Canvas de proposta de valor e o ChatGPT. E eu usei aqui o exemplo do Spotify. Tá? Eu mostrei para vocês aqui, nesse quadro, tá? Que essa atividade que a gente tinha planejado de fazer, eu mostrei para vocês essa figura. Tá? Falei, já é a terceira vez. Vocês não estão vendo não, Lia? Beleza, deixa eu espelhar lá agora. Essa figura, eu mostrei, já é a segunda vez que eu mostro essa figura, e vocês vão olhar para a cara dela e não vão esquecer mais nunca, tá? MVP, mínimo produto viável. Ideias, construir, produto, medir, dados, aprender, ideias de novo. Isso é um ciclo. Um ciclo dentro de um negócio, praticamente um ciclo eterno. Nunca vai parar. Que é o modelo Lean Startup. Tá? É um modelo de startup do Eric Ries, Steve Blank, que foi o orientador do Eric Ries, tem os livros, tem tudo. Então,
é um processo testado mundialmente, tá? Não saiu da minha cabeça. Ou seja, gravem o que está ali e nunca mais esqueçam. Printem aqui. Só que eu dei um pulo com vocês. A gente veio, primeiro foi as competências de vocês, habilidades, para aquelas coisas todas, para que vocês se autoconhecessem e dissessem assim, não, eu acho que um negócio viável para mim seria isso, né? A partir das habilidades que vocês têm. Aí, a gente explorou bastante aqui o Canvas da proposta de valor em 2 aulas. E eu disse para vocês, ó, o Canvas da proposta de valor, e na aula passada, eu ousei vir para cá com vocês. Tá? E mais do que isso aqui, observe que eu coloquei no meio essa figura e eu coloquei aqui no meio também o mapa da empatia, que eu já mostrei também pelo menos umas 3 vezes desde que começou o curso. Só que, o que é que eu vou fazer? Eu vou para um Canvas específico que eu fiz depois daquela última aula de terça-feira. Eu não sei se vocês fizeram de vocês, o meu que eu disse a vocês, eu vou fazer o do Spotify. E o do Spotify eu fiz. Tá? Eu não sei se alguém já viu, mas eu trouxe aqui, ó, inclusive já está acessível para vocês aí. O do Spotify, cadê ele aqui? Está aqui. Na verdade, eu fiz os 2 do Spotify. Está aqui, ó. Vocês lembram daquela conversa que a gente teve com o ChatGPT na aula passada? Eu fui um pouquinho mais além. Quem entrar no link que está disponível do ChatGPT vai ver a minha conversa com ele e a montagem disso que está aqui. Para simplificar, eu disse a ele, me diz só 5 coisas de cada janela, de cada área dessa. Podia ter pedido 10, 5 eu achei suficiente. Tá? Então, isso foi montado, na verdade, por mim e por ele, porque as perguntas foram minhas. Tá? Existe, inclusive, uma questão autoral que é discutível quando você usa o ChatGPT, porque de quem é a autoralidade? Porque o autor das perguntas também é autor, senão não sai a resposta. Fora a questão da base de dados. Então, um texto que saia de um chat entre mim, uma conversa entre mim e ele, tipo assim, sou eu e ele, né? Em tese, somos eu e ele, em tese, os autores, e toda a base de dados que ele usou para me dar as respostas que ele me deu. Então é assim, um conflito gigante, se a gente for pensar, do ponto de vista de propriedade autoral, né? Mas assim, a conversa aqui não é essa. Foi o que eu fiz também? Fiz também. Certo? Canvas de modelo de negócio inteiro. Validei, testei, não, mas faz muito sentido. Quando eu estava copiando e colando, eu estava lendo e faz muito sentido o que está aqui. Eu nunca montei um Canvas de modelo de negócio, desse já faz, como eu disse a vocês, 10 anos que eu dou essa matéria. Eu nunca montei um Canvas tão bom em tão pouco tempo. Por causa da inteligência artificial. Então, só que eu pedi para vocês fazerem 2 trilhas. 2 trilhas. A primeira trilha é de um negócio existente. Que é isso que está aqui, que a minha foi a do Spotify. Botei a marquinha aqui e eu trouxe isso aqui que eu vou explicar depois. Essa frase aqui, vou explicar depois. E aqui a trilha de um negócio próprio. O problema tá que eu pedi para vocês fazerem uma trilha de um negócio próprio sem ter falado para vocês dessa parte aqui, da ideação. Por isso que a única coisa que eu fiz com vocês, de forma a estimular as ideias, foi, pessoal, pega a habilidade maior que você tem, a experiência maior que você tem e tal, vai para o chat e pergunta assim, quais são os 5 ou 10 negócios que eu poderia abrir com essa experiência, com essa habilidade? Foi a única coisa que eu fiz que chegou próximo de alguma coisa perto do que é a ideação. Tá? A ideação é uma etapa do processo empreendedor. É aquela onde tem ideias, ó,
cada coisa dessa aqui, é por isso que eu gosto muito, assim, eu gosto muito de método. Método é o quê? Método é ferramenta para o resultado. Então, tanto para ideias, quanto para construção, produto, medir, dados e aprendizado. Cada bolinha dessa tem um método que você pode seguir. Cada livro propõe, cada autor, cada professor vai propor um método para cada uma dessas etapas. Então, como a gente está nessa etapa, a aula hoje, basicamente, é uma aula ligada, tem 3 temas que, se der tempo aqui, eu vou discutir. Ideação, persona e público-alvo. São essas 3 coisas que eu quero cumprir aqui até o final da aula. O tempo é curto, mas está tudo organizadinho aqui, eu acho que eu consigo. Eu quero que vocês prestem bem atenção, tá? Quem não veio para a aula aqui, né, quem não está aqui presente, assiste depois que está gravada. Mas eu quero que vocês prestem muita atenção, que agora eu acho que vai ser muito mais fácil de vocês entenderem aonde eu quero chegar, porque vocês já estão comigo há 7 aulas. Então, lembra na primeira aula que eu disse que era uma mentoria? Eu acho que está ficando claro para vocês que é um passo a passo. Eu estou dizendo, faz isso. Aí o faz isso chega no currículo. Faz isso agora. Quando eu disser assim, faz isso, faz, porque o próximo passo não fica bem feito se o anterior não tiver feito. É por isso que eu estou insistindo tanto. Pessoal, não procrastinem. Porque assim, se vocês abraçarem a ideia de fazer cada passo, não precisa o passo ser perfeito. Eu não estou aqui querendo a perfeição, a resposta exata, nada. Eu só quero que vocês façam os passos nos tempos certos. Porque se deixar esse espacinho todo que eu estou fazendo agora para a última semana de acabar o bimestre, não vai fazer direito e não há tempo de absorção do conhecimento, da informação. Então esse é o ponto que eu quero falar para vocês. Aí a gente vem para cá, tá? Aqui tem, agora vocês estão vendo, né? Foi esse o mapa que eu mostrei aqui no comecinho, que não estava passando aqui na tela. Então, ideação, processo de descoberta, público-alvo e persona. Você já tem acesso, talvez tenha alguém aqui comigo já, convidado um, não sei quem é, tá aqui passando essa porcaria aqui me atrapalhando. Aqui, processo de descoberta. O nome do processo de descoberta é identificação da oportunidade. Talvez vocês não lembrem, porque a informação é muita informação a cada aula, mas teve um momento que eu passei assim, quais são as habilidades de um inovador? Quais são as habilidades de um empreendedor? Está aqui no Miro. Uma delas foi identificação de oportunidade. Um cara tem pessoas que são extremamente criativas, que vivem de criar negócios. Cria, bota para funcionar e vende. A criação é um negócio. Tá? Então, as etapas do processo, nelas todas têm oportunidades. Só que o que é que eu vou fazer aqui com vocês hoje? Tá? O passo a passo é assim. Primeiro, né? Como eu gosto sempre de definição, eu trouxe o livro que eu ia mostrar para vocês aqui, mas ele ficou lá no carro, ainda bem, senão ia perder tempo. Eu estou lendo um livro que é Como Aprendemos. Como que a gente aprende as coisas. E aí eu estou mais ou menos uns 30% do livro. E uma das técnicas, eu fiquei muito feliz que uma das técnicas que eu vi que ele orienta no livro, eu pratico e eu já tinha dito para vocês fazerem. Eu li no final de semana esse pedaço. Que é assim, pegue uma definição, pegue um tema e olhe a definição daquele tema. Tipo inovação. Pegue 3 definições diferentes. E depois você tenta fazer a sua definição. Isso, você tenta escrever a sua definição sobre aquele negócio. Isso faz com que você precise prestar atenção no que está lendo, numa definição que alguém já escreveu. 2, 3 você compara. E a partir das 3 você fica com condição
técnica de tentar elaborar uma com as próprias palavras. Aprendeu. Fixou. Tá? Pelo menos porque você exercitou. Não foi assim, leu e tentou decorar. Para ir para a prova, para ir para... Não. Li, tentei formular a minha com as minhas palavras, porque quando você vai formular uma, você tem que entender a anterior. Então, só reforçando uma coisa que eu já tinha falado, né? Ó, o que é a descoberta da oportunidade, a ideação? Técnicas para identificar a oportunidade de negócio e problemas a serem resolvidos. Aí ele diz aqui como entrevista com cliente em potencial, observação de usuários e pesquisa de mercado. Observem sempre e não percam de vista aquelas habilidades dos inovadores que eu falei para vocês do Clayton Christensen: associar, conectar, questionar, experimentar, e a última eu esqueci, porque eu sempre esqueço uma. Mas tudo aquilo é parte do processo que eu vou ensinar para vocês. Aí vamos para a parte que uma parte que eu gosto muito, tá até duplicado aqui, porque era para apagar isso aqui. Para apagar isso aqui não é R$2, é para apagar. Cadê? Apaga. Apaga. Ferramentas para ideação. Também é um hábito meu. Como eu gosto muito de método, quais são as ferramentas que eu tenho para isso? E eu normalmente divido as ferramentas em ferramentas tecnológicas e não tecnológicas. Sempre eu procuro. Qualquer tema, qualquer assunto que eu vou me meter a estudar, vou fazer, eu quero saber quais são as ferramentas tecnológicas que podem me ajudar a ir para o próximo nível, e quero saber quais são as ferramentas não tecnológicas que podem me ajudar. A única coisa que eu acho que precisa ter cuidado, que eu já falei uma vez, aqui estão as não tecnológicas. Vou começar por elas. Até porque as tecnológicas muitas vezes são um espelho das não tecnológicas. Às vezes é somente a digitalização. Então, como é que vocês têm ideias no dia a dia? Qualquer um de nós, assim, acho que a maioria das pessoas, quando tem ideia, pega logo um papel e começa a escrever. Uma ferramenta de ideação. Um papel e uma caneta. Às vezes é um quadro, vai para o quadro e começa a conversar com um colega. É uma ferramenta de ideação, esse quadro aqui. Só que tem outras, não tecnológicas. Aí eu coloquei aqui, brainstorming tradicional. Isso aqui é o quê? Brainstorming, tempestade de ideias. Eu chegar aqui e dizer, pessoal, hoje eu quero que... Vamos ter uma ideia de um negócio para a gente montar junto? Bora? Fala aí, Juliana. Fala, Lucas. Aí vocês vão começar a falar aqui, a gente vai começar a escrever em algum lugar, no papel, e de repente, brainstorming. Brainstorming, como eu falei para vocês. Vale tudo, só que em geral não vale patrulha. É tipo assim, não pode, tipo assim, desqualificar a ideia do outro. A ideia pode ser assim, 0. Mas de qualquer maneira, deixa ela acontecer. A gente tem mania de o cara não tem ideia nenhuma, aí a Juliana vai ali dar uma ideia de Juliana. Não, deixa a ideia dela para frente. Porque é na construção das coisas, é assim que se faz um brainstorm. Tá? Então, mapas mentais, que vocês já estão acostumados com isso, né? Esboço e desenho, esboços e desenhos, prototipagem rápida, cartão de inspiração, na verdade, post-its, né? Essas coisas que você usa, e discussões em grupo. E outras. Aqui eu trouxe só algumas. E isso tudo são ferramentas não tecnológicas para a gente ter ideia. Aí tem as tecnológicas, que na verdade vocês já perceberam que eu gosto muito, né? Então eu vou fechar essa aqui. O problema das tecnológicas é a gente que gosta tanto de tecnologia que a gente esquece que a gente está fazendo, porque acaba focando na ferramenta. É tipo assim, eu gosto de gestão. Uma coisa é você gostar de gestão, outra coisa é você se apaixonar pelo Trello. São coisas diferentes. É melhor se apaixonar por gestão do que pelo Trello. Porque o Trello é só uma ferramenta. Porque eu gosto de trabalhar colaborativamente, então o Miro. O Miro é o quê? É só uma ferramenta. Tem outras. Vamos dizer assim, é melhor gostar mais, é melhor preferir, vamos dizer assim, a colaboração do que a ferramenta. Porque a ferramenta, hoje essa é boa, amanhã ela não existe mais, outra vem, e você se apaixonou
pelo negócio principal e não pela ferramenta tecnológica, entendeu? Então, aí eu trouxe aqui, tá até meio bagunçado, voltou aqui, ele desordenou minhas coisas, aqui tem o Google, só que no trabalho que vocês vão fazer, vocês vão assistir 3 vídeos que eu tenho gravados. Eu oriento como usar o Google, o próprio Google, como ferramenta de ideação. Depois o Google Trends, depois o Answer the Public. Só tem essas? Não. Mas foi essas 3 que eu gravei o vídeo e dei numa turma 2 semestres atrás. Os vídeos estão lá e um dos passos de trabalho 2AB é assistir esses vídeos e usar as dicas que estão lá para ter ideias de negócio de vocês. Tem outras? Tem. O ChatGPT, que vocês já estão se acostumando mais com eles, pode usar para ter ideia, como a gente já usou aqui. O Miro, na verdade, eu quero mostrar para vocês uma coisa de ferramenta. O próprio Miro e outras aplicações como essas, elas têm dentro dela ferramentas de ideação já pré-montadas que a gente nem sabe que existe. Eu não sei que existe. O que eu vou mostrar para vocês aqui, algumas coisas foram coisas que eu descobri hoje, certo? Ou seja, eu vou mostrar para vocês porque eu acho que faz sentido. Aqui, ó, são essas duas. Eu vou até passar esse template aqui para dentro do Miro, porque esses templates são do Miro. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas ferramentas. E aqui tem outras ferramentas para insights aqui, que eu também vou passar nelas, porque eu acho que essa parte, não que ela seja a parte mais importante dessa aula, mas ela é bem importante. Por isso que eu vou passar aqui. Muitas vezes a gente não tem tempo de estudar as ferramentas, de pegar um livro. Pô, tem livro, se vocês forem ver, porque eu não mostrei ainda, mas tem livros, tem mais de um livro. Tem o original do Canvas de modelo de negócio, que é dessa grossura. Canvas de proposta de valor tem outro. Na verdade, tem 3 ou 4 livros bons de Canvas de proposta de valor. Eu expliquei para vocês em uma aula. Se alguém tiver tempo de se especializar e gostar tanto da ferramenta, vai para dentro. Ler, estudar o detalhe. Por quê? Tem muito assunto para estudar dentro de um tema só. Vai virar especialista no Canvas de proposta de valor. Ou do Canvas de modelo de negócio. Ou decide aprender genericamente ali, aprende a usar e vai-se embora. A gente pode, no caso do empreendedorismo, no caso da vida, né? Tipo assim, eu posso usar uma furadeira para furar para colocar um quadro na parede. E posso usar, tem vários tipos de furadeira. Eu não quero saber qual é a furadeira que eu vou usar, eu quero furar o quadro e botar o quadro na parede. Furar a parede e botar o quadro. A ferramenta é só um pedaço do processo. Se apaixonou pela ferramenta, gostou da ferramenta, beleza, não tem problema nenhum. Mas foca ali e vira um especialista na ferramenta, não é ruim. Tem oportunidade de trabalho dentro da ferramenta, né? Mas vamos voltar aqui, ó, o Miro, tá? Eu vou dar o exemplo do Miro, mas aqui tem outras ferramentas que eu vou até... Eu separei já aqui, ó. Até separei aqui, eu classifiquei, ó. Tem algumas ferramentas aqui, vocês conhecem o Pinterest, tem o Behance, tem esses caras aqui, que eu vou passar neles daqui a pouco, mas para não perder o contexto. Tem 3 plataformas que são oportunidades de negócio para vocês, ou de ideação. Todo lugar onde tem gente fazendo negócio é lugar de ideia. As pessoas estão vendendo. Essas 3 plataformas aqui, alguém conhece? O Upwork, o Workana? O nome 99 Freelancer já está dizendo. É o quê? Um monte de freelance espalhado pelo mundo, de tudo que você imaginar. Eu já usei o Workana para contratar um serviço. O que é? Tipo uma plataforma de freelance. Entrar aqui, eu vou entrar aqui no... Tem o Upwork, que é mais internacional, vamos dizer assim, né? Vou colocar aqui, já que eu... Ó. Então, o que está aqui é o quê? Procure um talento pela categoria. O que você imaginar, você vai encontrar aqui. Vocês podem se cadastrar lá para prestar algum tipo de serviço que vocês queiram prestar. Vai colocar lá o nome, o currículo, a bio, aquilo que a gente construiu
na primeira etapa do processo? Um bom texto mostrando que você é bom em alguma coisa, coloca lá os seus contatos, diz que você presta serviço e espera as pessoas, faz divulgação, usa marca digital, rede social. Pessoal, estou fazendo serviço disso aqui, ó. Estou lá, se quer me contratar, clica aqui embaixo, ou vai no site tal. Então, ou a pessoa vem para cá. E aqui tem, por exemplo, se eu entrar aqui, desenvolvimento e tecnologia, vai aparecer aqui o nome de pessoas, olha, essas empresas todas, né, muitas empresas contratam freelance através dessas plataformas. Tá? Aí tem aqui, ó, desenvolvedores Java, as carinhas aqui do pessoal, tudo com nota, comentário, tá? Recomendação. Então, aí cada um vai ter um valor do serviço, enfim. Por que eu mostrei? Por 2 motivos. Uma oportunidade para vocês, mas vocês podem usar agora para a ideação, olhar que tipo de serviço existe. Porque, na verdade, se vocês forem olhar direitinho, como eu falei já em uma das aulas, o ambiente que a gente está imerso nele é só um pedaço do mundo. Tipo assim, trabalho num lugar tal, pode ser o melhor lugar do mundo, é só um pedaço do mundo. E estudo na universidade tal, pode ser o melhor do mundo, é só um pedaço. Você não consegue, dentro de um lugar só, entender quais são as oportunidades que o mundo oferece. Por quê? São tantas. Então, essas ferramentas de ideação que eu estou colocando para vocês, é inclusive para descobrir assim que tipo de serviço as pessoas fazem no mundo. Vocês vão descobrir. Aqui dentro dessa matéria, vocês vão descobrir um monte de coisa que eu vou falando, e entrando nas ferramentas, olhando, olha o que o cara está vendendo, olha se existe alguém vendendo alguma coisa, é porque alguém tem um problema que precisa ser resolvido. Tá? É o que eu sempre falo, tem alguns vídeos gravados meus, que é que problema você resolve. Empreendedorismo é o quê? Resolver o problema de alguém. Se alguém está vendendo um serviço e todo mundo está contratando, o problema existe. Quer ver um exemplo que muita gente tem preconceito e assim, muito de coaching espalhado pelo mundo, vendendo mentorias, coaching, serviço, e os outros, o pessoal todo falando, não, porque também é coaching, criticando. Gente, se tem um serviço, se tem muita gente vendendo, tem muita gente comprando, é porque o problema existe. Você pode até não gostar, não querer ser, o problema existe. Existe profissional, existe um monte de gente para contratar, é uma oportunidade, né? Então, aqui, ó, o Workana e 99 Freelance não vão entrar na mesma coisa, tá? É uma plataforma de freelance, para ter ideias. Aquelas 3 ferramentas que eu falei, o Pinterest e o Behance também, os links estão aqui, eu não vou entrar em todas elas aqui não, tá? Eu mostrei isso aqui. Aí tem aqui, Idea Flip, Miro e Mural. Como a gente está usando o Miro, né? Eu fui para ele. Fui para ele aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui, Miro. Fui para ele, eu até fiz aqui. Eu tenho um quadro aqui, ideação, tá vendo? Eu não vou nem abrir esse quadro, eu vou criar um novo aqui, para não... Vou botar assim. Inovação e empreendedorismo. 7. Aula 8. Ideação. Foi. Veja, isso aqui, o Miro é um quadro em branco, para eu riscar. Tá? Vou riscar aqui, para ter ideia. Então, a gente pode organizar, eu peço para vocês organizarem, né? Mas é um quadro em branco, uma parede. Digital. Aí eu entro aqui. Templates. O que é que eu estou querendo fazer agora? Ideia. Idea Napkin, Reverse Brainstorming, Brainwriting. Sabe o que é isso aqui? Método. Para quê? Ideias. Quantos tem? Esse aí. Qual que eu vou usar? Qual é o melhor? O que eu sei. O que eu gosto.
o que deu certo, né? Por que eu uso o Miro e não o Muro? Porque eu escolhi, estou usando e é o que eu falo sempre. E vocês podem, eu vou deixar vocês à vontade, assim. Eu sei que quando eu deixo à vontade talvez seja pior, porque dá mais opção de poder de escolha. Mas eu não posso ficar aqui numa disciplina que é inovação, empreendedorismo, não estimular a criatividade. Eu vou mostrar aqui pelo menos 2, mas se vocês quiserem se interessar pelo tema e quiser usar outro, testar 2, 3, usem no trabalho. Eu vou orientar caso, façam isso, é assim que eu faço. É o jeito de eu fazer, mas vocês podem descobrir jeitos melhores do que o meu. Eu até prefiro que vocês façam diferente e me mostrem que é bom para eu poder usar também. Vou pegar aqui, ó. Aqui tem, ó, esse é do Miro, aqui aparece o nome do autor, tá? Em geral. Vou pegar aqui. Brainstorm reverso. Nunca ouvi falar na minha vida, foi hoje o dia que eu ouvi falar. Aí aqui tem, ó, sobre o template. Rapaz, eu me interessei por isso. Eu vou para uma reunião no lugar que eu trabalho e eu preciso estimular as pessoas a terem ideias. Pega um cara desse aqui, vamos lá, ó, aí tem aqui exemplos relacionados, são outros tipos de exemplo, e aqui tem learn more about this template. O que é que tem aqui? Praticamente um curso sobre o método, passo a passo. Certo? Eu vou ter tempo de falar isso para vocês aqui? De jeito nenhum. Vocês querem aprender? Está aqui. Eu estou dando o caminho. Né? Então, usa esse template. Usa o template. Aí o que é que ele vai fazer? Defina o problema reverso, junte as ideias reversas, identifique as soluções. Problema, solução. Igual aquele quadro de competência produto. Escreve o problema de forma clara, olha para a cara do problema, lê e tenta escrever a solução. E vai fazendo. Pá. Aí vai colocando. Vai escrevendo. Imagina que eu chego aqui com vocês hoje e começo, não tem isso aqui, não tem nada disso. E eu começo, pessoal, hoje a gente vai ter ideia. Aí eu falo, aí a Letícia fala, Vitória, Bruna, a gente tá com a cabeça fervendo aqui. Ninguém anotou nada. Amanhã de manhã, o que é que aconteceu com as ideias? Pro saco. Aí, olha a diferença de como eu fazia na pandemia com o pessoal, né? Pessoal, vamos agora ter ideia do negócio, bora. Bota a musiquinha. É assim no método de gestão ágil que a gente trabalha. Bota a musiquinha para tocar, cada um escolhe a música fica tocando 10 minutos, fica todo mundo escrevendo aqui as ideias. Pá. Daqui a pouco o quadro está cheio. Em 15 minutos, 20 minutos, você fica com um quadro cheio de ideia. As ideias são boas? Não interessa, a gente fez. Não é julgar, é botar as ideias no papel. Vai ter um dia que a gente vai se sentar depois para julgar. E aí quem for podre que se quebre. Mas um dia a gente vai julgar, a ideia não está boa, está ruim, é assim que tem que fazer. Né? Só que tem um processo para se fazer. E quando a gente usa uma ferramenta digital como essa, é muito melhor do que você usar um quadro como esse. Não é porque eu sou louco por tecnologia, não, gente. Um quadro, a informação, amanhã, passou aqui, ou a gente vai tirar uma foto, que para depois passar isso para um texto complica, ou vai passar alguém aqui, vai apagar amanhã e não tem mais a informação. E quando a gente faz o digital, a gente tem, né? Eu tenho informação de 5 turmas para trás. Você imagina, peguei um aqui. Ah, vamos ver outro? Bora. Ideias. Tem um aqui que eu gostei, inclusive, hoje. Cadê ele aqui? Funil de ideias aqui, backlog. Preview, mesma coisa. Tá? Posso pegar um preenchido. Aqui, about this template vai vir para cá. Aí tem o quê? Explicando como é que funciona. Aqui, ó, como é que funciona. Outros exemplos relacionados. Aqui tem cara de ser
Backlog, na verdade, é uma lista de tarefas que precisam ser feitas, né, pelas pessoas. Talvez não seja nem de ideia propriamente dita esse aqui. Em todo caso, se eu pegar isso aqui, eu quero que ele traga o template preenchido. Tipo, um exemplo. Ó. Poderia ser, deveria e deve ser. Tá? Então aqui, pelo que eu entendo, é o quê? Um monte de coisas que poderia ser, né? Aqui que deveria, algumas já foram esquecidas. Aí no final você coloca uma must do, uma que é para ser essa aqui, ou seja, tá indo pro. É um processo de escolha, né? Na verdade, quando você está num brainstorm de ideias, é um processo de escolha e vai afunilando, fazendo. No final você fica só com uma e foca naquela, aí bota todo mundo para pensar somente naquela, tá? Enfim, aí aqui é o processo, né? Então tem vários aqui. Para quem já fez administração comigo, né? Esse é um ponto importante: administração, avaliação econômica de projeto. Essas disciplinas todas são da área de negócio. Quem está aqui fazendo essa matéria comigo já fez administração, só pode conectar as coisas que encaixam uma na outra. PDCA lá, as coisas todas que você Eu não vou dar uma aula de gestão aqui, mas no processo do empreendedorismo, gestão é fundamental, né? Vou pegar aqui, ó, só coisas de outras matérias que vocês estão fazendo, de repente aparece o método ou administração aqui. Análise SWOT, administração. Usa o template. Aí vem aqui. Tá? E aí a gente começa a trabalhar. Aí você imagina que a gente vai fazer um processo, que eu vou chegar, tem umas cartolinas ali atrás, com post-it, com os durexinhos. A gente pode até botar aqui no quadro. Mas a gente vai passar 2 horas para poder organizar, para poder começar. Aqui a gente faz assim, ó. Entra, o Miro, cada um computador, escreve aí. Aí fica tudo digital. Então é mais fácil. Tem horas que é melhor o analógico? Tem. Mas aí é uma decisão que a pessoa tem que tomar, né? Vou voltar para lá, tá? Então, se eu for essas outras ferramentas aqui, são basicamente a mesma coisa, tá? E para terminar essa parte de ferramenta, ainda tem isso aqui que eu encontrei hoje. The Best Brainstorm Tools em 2023. Aí eu venho para cá, aqui. O Zapier é uma ferramenta de automatização de coisas, é muito interessante essa ferramenta. Os melhores tools, as melhores ferramentas para Brainstorm 2023. Mapa mental aqui no Google, né? Miro, Flowchart, nosso amigo, e outras coisas que tem, tá? Então, ferramentas para ideação. O importante é a ideia, não é a ferramenta. Você pode escolher uma, o Miro, e foco no Miro, que é a que a gente está usando mais, que vocês já estão começando a se habituar, e bota lá as ideias, vai criando os negócios em cima disso, tá? Mas eu falei só de ferramenta até agora, né? Voltando para cá. O mapa vocês têm acesso, não precisa me preocupar com isso, né? O Miro está aqui, os 2 templates que eu peguei, o link está aqui também para facilitar. Esses outros a gente já viu, esse ponto aqui morreu. Então, tem outras coisas assim que a gente eu vou passar daqui a pouco para uma parte de persona e público-alvo, na meia horinha final aí da aula. Mas assim, as ferramentas para ideação eu mostrei. Então aí tem pesquisas de mercado que podem ser feitas com o Google, análise de tendência com o Google Trends e exploração de perguntas com o Answer the Public. Como eu já falei, esses 3 vídeos vocês vão assistir e vão ter ideias a partir deles, tá? Como os vídeos já estão gravados, são vídeos curtos, de 10 minutos, 15 minutos. O poder dessas ferramentas é gigantesco. Um uso que você pode dar a ela é ter ideias, que é o que eu estou fazendo. Mas elas têm outros usos, porque você pegar as tendências assim em relação a qualquer assunto, qualquer hora, como a gente pode pegar no Google Trends,
né? É muito bom. Então, num dos vídeos eu até digo assim, gente, quando a gente vai fazer uma pesquisa de mercado, em qualquer área, a gente pode, em tese, tranquilamente contratar um consultor especialista em pesquisa de mercado. Aí quando a gente talisa, a gente contrata quem? Ninguém, velho. É você mesmo. Aí eu vou fazer uma pesquisa de mercado como? Se eu não tenho dinheiro para contratar um consultor. As ferramentas, alguém falou, Google, usa o Google Trends, aí bota para moer as ferramentas, as informações que tem. Antigamente não tinha como tanta ferramenta, tanta coisa assim, tão boa para você ter ideia. E o mais importante de tudo, né? Que é o que eu sempre digo nos vídeos, vocês vão ver. O que é que o seu cliente procura? Porque é isso que você precisa mapear. Para você fazer uma pesquisa de mercado, as minhas aulas, repito o tempo todo. O que é que o seu cliente procura? Ou seja, tudo que o mundo todo está procurando está onde? Quem quer procurar alguma coisa vai para onde? No Google. O Google Trends mostra o quê? O que as pessoas estão procurando. Se as pessoas estão procurando sobre tudo, qual é a tendência? Ou seja, senta lá um dia e fica pesquisando coisas. O que é que as pessoas estão procurando na minha área aqui? Aí procura. E aí vai acabar descobrindo o que é que as pessoas que têm acesso ao mundo digital estão procurando. O Answer the Public é a mesma coisa e o Google também. Mas assim, para vocês pegarem especificamente, assistam um vídeo. Para quem aqui acha que sabe usar o Google não é chegar lá e botar qualquer palavra naquela caixinha e olhar o que tem, as primeiras coisas, não. É olhar tudo que o Google entrega da primeira linha até a última linha. Primeiro, ele coloca logo patrocinado. Foi ali, ficou em primeiro lugar porque está pagando para estar ali. Eu normalmente ignoro o patrocinado. Pego o primeiro não patrocinado, o segundo não patrocinado, o terceiro não patrocinado. O primeiro não patrocinado está ali em primeiro porque o cara escreveu uma boa página, usando técnicas de SEO, esse tipo de coisa que eu não vou entrar agora. Lá no finalzinho, na parte de marketing, eu vou falar. Mas o cara está ali porque ele é muito encontrado, ele é muito buscado. Os 3 primeiros. Então na área de marketing tem uma frasezinha que a gente diz assim quem está na segunda página do Google, na terceira página do Google, assim, é como se fosse um cemitério de negócio, porque ninguém vai. Você procura um negócio, olha na primeira página e na segunda você não vai. Você já luta grande, é você ter um negócio que na hora que procura o teu nome lá aparece na primeira página. Existem técnicas para você estar ali na primeira página. Não foi casual. Quando eu falo não é casual, é assim, não foi orgânico. Tem coisas que você faz a coisa tão bem feita que você chega naquela primeira página organicamente, escrevendo usando as técnicas certas, os textos, as coisas, né? Mas tem coisas que você aparece na primeira página pagando. O ideal no negócio é o quê? Fazer as duas coisas, fazer o orgânico bem feito e pagar. Porque aí você tem certeza que você vai sempre aparecer. As duas coisas. E cada vez o orgânico está ficando mais difícil, né? Cada vez você tem que pagar mais para poder aparecer. Mas a conversa nessa não. A conversa aqui agora cadê aqui? Eita, não sei onde foi que eu botar. Ah, já sei. É bom porque eu vou aqui, rapidinho aqui para o Trello. Tá? Eu ainda não liberei, eu acho que eu não coloquei o Trello, esse Trello para vocês, esse aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse aqui eu não liberei, mas eu cheguei a dizer na aula passada que as atividades todas daqui para frente vão ser no Trello. Na verdade, eu já peguei a primeira atividade e está aqui, ó. Passo 0. Entrar no quadro do Miro, do professor do Miro, e fazer o que está na descrição do card. Você entra aqui. Professor, eu ia falar na outra aula que até esqueci de uma mudança para fazer organizacional nessa questão, porque no lugar de ficar criando cada vez um card com uma nova no Trello, com algo novo no Trello, bota todos esses cards no checklist que tem. Eu já pensei em fazer isso, mas o problema, eu já pensei. Mas eu já pensei em fazer isso, mas eu desisti de fazer isso porque nem todo mundo vai saber o que é o checklist logo no começo.
o checklist fica escondido. Aqui, ó. Isso que ele está mostrando, está falando é o seguinte. Aqui, ó. Qual foi a sugestão que ele deu? Para fazer. Então, aqui eu tenho os 10 passos. Tá? Os 10 não. Tem parte 1, que é o que vocês já entregaram, e a parte 2 do trabalho está aqui. Se vocês entrarem aqui, o trabalho 2, o trabalho AB1 completo, está definido aqui aqui está faltando só fazer uns ajustes aqui. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: professor, ao invés de colocar, eu podia colocar assim, pegar um card só e botar assim, trabalho AB1, a parte 1 do trabalho. E quando eu chegasse aqui dentro, ó, tá vendo checklist? Checklist, eu vou adicionar aqui, criei um checklist. Tá vendo aqui? Checklist. Eu poderia chegar aqui e dizer assim, fazer A. 2. Fazer B. Escrever a instrução, né? 3. Fazer C. E assim, eu podia colocar o trabalho todo como um checklist, e à medida que vocês fossem fazendo isso aqui, vocês iam marcando. Aí vai aparecer 33% feito. Certo? Aí ele deu essa sugestão, que na verdade é a melhor forma de fazer. Só que nem todo mundo ia saber usar o Trello. Eu ia ter que falar dos detalhes do Trello e visualmente não ia ficar bom. Imagina, eu chegar aqui, você passando por aqui, você está vendo tudo que você tem que fazer. Pegou aqui, ó, pegou esse card e arrasta para cá, fez e arrasta para cá. Tá? Mas aqui, ó, a gente está vendo que ele já apareceu 1 de 3 aqui, é a única que tem checklist. Pronto, você deu a oportunidade de eu dar uma aulinha do Trello aqui, de um item a mais, com a sua pergunta. Certo? Mas eu vou... Vamos ver. Vamos começar assim, né? Quem sabe, depois eu mudo. Aí aqui tem, ó. O que vocês pegaram naquele RTF, eu peguei e trouxe para cá. Está sequencial. Inclusive, vocês já devem ter feito. Quem entrar nesse diagrama aqui, nesse quadro, vai criar um quadro para vocês a partir do template, e se já fez tudo, coloca para cá. Ah, já fiz. Vou colocar aqui, ó. Já fiz. Professor. Já fiz. Mas aí, no caso, quando a gente fizer um quadro com base no template, a partir, por exemplo, eu fiz hoje, aí amanhã o senhor muda alguma coisa dentro desses casos. Esse é um problema. Esse é um problema. É por isso que esse quadro aqui, eu não passei para ninguém ainda, eu acho que não passei. Uhum. Porque depois que eu fizer, aí eu vou ter que avisar para vocês. Vocês entenderem a pergunta dela, o que é? Eu fiz um quadro, liberei. Aí mexi em atividade. Aí todo mundo já criou o quadro. Aí o problema pode acontecer, mas a gente vai ter que resolver. Eu tenho que ver como é que vai ser quando eu fizer a mudança. Certo? Foi ótima a intervenção. Aqui, ó. Aí eu estou passando para cá tudo, tá? Ó. O último... Aqui, essa parte do trabalho, boa parte de vocês já fizeram. Aí aqui, ó. Essa parte é uma parte nova, que é a parte de quê? Montar um currículo. Eu falei, ó, se vocês clicarem aqui, nessa parte, vai ter um currículo aqui, de template. Então, a única atividade para concluir a parte 1, que vocês faltam fazer, quem já fez todos até aqui, é essa aqui, que é montar o currículo e ponto. Montou o currículo, bota para cá. Aí aqui começa a parte 2. A parte 2 é esse assunto que a gente começou a ver agora, que é essa modelagem. A parte 2 é o quê? Construir o Canvas da proposta de um valor de uma empresa conhecida, seguindo o que está na descrição. O que está na descrição. Aí o que é que eu botei aqui ainda? A aula anterior, as 2 aulas que eu fiz isso, o quadro do Miro, ou seja, está tudo organizado. Ah, não vim para a aula. O vídeo está aqui. Ah, o quadro do Miro. Está lá dentro também. Certo? Então, é isso que eu estou... A organização aqui é essa. O link para o ChatGPT. Ou seja, todo passo a passo para fazer está aqui. Construir o Canvas da proposta de valor para a sua empresa. Isso, em tese, não dá para fazer ainda. Por quê? Porque a gente está na ideação. E eu vim para cá, vim para cá porque tem uma parte aqui que é assim, ó. Assistir e fazer o resumo do vídeo persona e público-alvo. Quem é o seu cliente? Ele existe? O que ele procura? Então aqui são as ferramentas tecnológicas que vocês vão usar.
As ferramentas são para ideação e também porque você vai identificar o negócio e você, ao identificar o negócio, você vai começar a entender quem é o seu cliente, quem é o público-alvo e quem é a sua persona. Está explicado lá, mas persona e público-alvo são tão importantes que vocês vão assistir no vídeo que está lá explicado, mas eu resolvi trazer para cá e comentar, porque essa etapa é uma etapa muito importante. Eu acho que eu coloquei até no lugar errado aqui, ó, aula, não sei se foi aqui aula 6. Não, deixa eu ver aqui onde é que eu coloquei as coisas de persona. Ideação, já sei, foi aqui, trabalho. Tá vendo que tem aqui, ó, pronto, isso é uma coisa que eu quero combinar com vocês também. Ó. É assim, ó, aqui não é o módulo 1. O módulo 1, todo mês tem um final de trabalho. Tem um trabalho final. Todo mês tem um trabalho final. Então, a data do trabalho final do módulo 1 era o dia 24/7. Todo. Certo? A data do módulo 2 é o dia 25/8. No dia 25/8, foi procrastinando procrastina até o dia 25/8, porque se passar do dia 25/8, reavaliação. Certo? Mas quem for procrastinando tem essa data limite aqui. Aí observe que eu coloquei aqui, eu inclusive dei sequência. Passo 1, passo 2, passo 3 está aqui, no primeiro mês. Ó. Eu dividi em parte 1, parte 2, né? Não sei se está aqui passo 1, passo 2, acho que lá no Trello tá? Aqui eu peguei, ó, passo 10, passo 11, passo 12. É o que tem que fazer para o próximo. Aí no passo 10 tem construir o Canvas, que já foi uma aula que eu dei, utilizar a ferramenta tecnológica para a ideação do seu negócio. Aí está aqui, ó, tudo, os 3 vídeos, os vídeos que eu falo, Google Trends, tal, tá aqui os 3 vídeos. Público-alvo, persona. E aqui que está o final, a sequência, a parte finalzinha dessa aula está aqui. Construir o Canvas da proposta de valor para a sua empresa, que eu falei na aula passada, que é aquela segunda trilha, é depois dessa. No meio tem isso aqui, a ideação. Pensar um pouquinho no negócio de vocês. Mas é aquela coisa, o negócio que vocês vão pensar agora não é um negócio definitivo. Usa as ferramentas de ideação, não demora muito e sai do processo com um negócio que vai abrir. E com esse negócio a gente vai trabalhar até o final. Não vou deixar mudar no meio do caminho, porque senão vai atrapalhar a sequência. É melhor ir com o negócio errado até o final, mas entender o fluxo todo, do que ficar, eita, professor, dá para mudar ainda? Se mudar, se perde. Então vamos até o final. O mundo não vai se acabar, se Deus quiser, até terminar o curso. Quando terminar o curso, você está com o processo todo feito. Aí você diz, não, agora eu já entendi o processo todo. E aí eu mudo o negócio e até melhoro o método. Mas vão até o final com o que vocês vão fazer aqui. Tá? Mas a parte principal aqui da aula é essa aqui. Eu não vou dar um intervalo hoje não, porque complicou demais aqui o início, né? Para a gente ganhar tempo. Tá? Eu me enrolei. Aqui, ó. O que foi que eu fiz? Aqui eu vou fechar essa parte aqui. Também tudo liberadinho para você já. Persona. Ferramenta, pronto. Público-alvo, persona. Deixa eu fechar aqui, público-alvo. Deixa eu fechar, senão me perco, que é uma espécie de um toque. Vamos lá. Ó, público-alvo, tá? São coisas diferentes. Público-alvo e persona. Persona é uma pessoa. É uma pessoa que representa o estereótipo de um grupo todo. Certo? Então, público-alvo é uma faixa. E persona é uma pessoa que representa aquela faixa toda. Público-alvo. Fatia da sociedade, mercado, para quem você desenvolve seus produtos ou serviços. É somente uma fatia. Tá? Então, peguei aqui algumas definições. Grupo de pessoas que possuem características comuns e podem se interessar pelo produto ou serviço oferecido. Segmentação demográfica, geográfica, psicográfica e comportamental.
um exemplo do que é um público-alvo. Homens e mulheres entre 25 e 40 anos, moradores da cidade X, com renda média de tanto, interessados em atividade ao ar livre. É um chute, assim, gigante. Tá? Essa parte é uma parte, definir o público-alvo, é uma parte muito importante, porque a gente fica com pena de definir um grupo. Porque todo mundo quer abraçar o mundo todo. É ruim, mas tem que definir uma faixa. Porque você vai conseguir falar, você não vai conseguir falar com todo mundo. Assim, eu vou pegar um exemplo que eu vivi, né? Durante a pandemia, eu fiz uma imersão na editora Gente, a imersão best-seller. Foi 4 dias, 5 horas seguidas com a Roseli Boschini, que é a chefe da editora, né? Porque eu estou querendo escrever um livro e eu quero colocar o livro nessa editora. Aí tem um processo lá que a gente passa, um método, né, para chegar no livro. Aí a gente escreve uns textos, escreve umas coisas. E aí ela disse, ó, Seton, o seu caso é o seguinte, o público que você fala, porque ela pegou meus textos, né, é o público entre 35 e 45 anos. Deve ser até ruim para você eu lhe dizer isso, porque não é o público jovem que você fala na faculdade. Mas assim, tipo, se você quiser vender livro, 35, 45. E assim, do mesmo jeito que ela me deu essa orientação, no curso lá, no curso que a gente fez, né, tinha muitas mulheres. Aí, o exemplo que ela deu. A mulher de 25 não lê o mesmo livro que a mulher de 50. Essa frase pode ser que tenha um livro ou dois que esses dois grupos leiam, mas é raro. É raro, não é a média. A média é o quê? Você desenvolver um produto, no caso do produto que eu estou citando aqui é um livro, ou um curso, para você falar com aquelas pessoas. Você não consegue escrever um livro ou desenvolver um produto que abrace tanta gente. Tirando, tipo, alguns casos que são raros. Não vamos pensar na média, vamos pensar no geral. E isso tudo, e essa definição, ela importa muito. Tá? Eu vou dar uma aula, uma das aulas, está chegando pertinho dessa aula, que é uma aula que eu falo de nicho, subnicho, cauda longa. Nicho, subnicho, cauda longa. É o quê? Escolher um nicho. Eu vou abrir uma loja de tênis. Tá. Eu vou abrir uma loja de sapato. Tá. Não, eu vou abrir uma loja de tênis rosa. É tipo assim, a cauda longa. No tempo de Barbie agora vai ser isso, né? Tempo de Barbie agora, pode rolar que agora respirou, é rosa. Aí o que acontece? Vocês já viram que tem, tipo assim, lojas para um determinado público específico? Né? Tipo, a pessoa só... Loja para homem, loja para mulher, loja... Então tem lojas que são bem segmentadas. É como se fosse nicho, subnicho, cauda longa. O cara, tem uma loja que só vende tênis branco. Ou só vende tênis rosa. Tá? Pode existir um grupo de pessoas que só usa tênis rosa. Ela vai procurar onde? Ela vai de uma loja que vende todos os tipos de tênis ou ela vai direto na rosa, para não perder tempo? Entendeu? Ou seja, para todo tipo de negócio existe um público. A questão é saber, o público está no lugar que você está? Entendeu? Tem um caso específico que até o Thales, que é o cara que... O Thales da Sonac, que trabalha comigo, ele tira fotos, né, ele é especialista em fotos gastronômicas, né? O Thales de Seton, em São Paulo, ele me mostrou o site, né? Em São Paulo tem um fotógrafo que é especializado em fotografias gastronômicas. Ele só tira foto de hambúrguer. Eu disse, não, Thales, não é possível. O cara não vai ganhar dinheiro. O cara está em São Paulo.
aqui em Maceió, você não consegue ser um fotógrafo de comidas gastronômicas e tirar foto de hambúrguer. Por quê? Tem 20 hamburguerias. Certo? Em São Paulo, o cara é especializado em foto de hambúrguer. Ou seja, dentro do especialismo de fotos, veja que foto gastronômica já é um segmento. Aí foto de hambúrguer mas eu entrei no Instagram do cara, só foto de hambúrguer, um hambúrguer mais bonito que o outro. Inclusive, veste o hambúrguer como se fosse uma noiva. Ele disse que é uma operação para tirar foto. É uma produção, assim, de você para organizar aquele hambúrguer da foto. Tá? São exemplos que eu estou dando, tá? Mas assim, então eu coloquei aqui a definição, né? Assim, público-alvo. Cara, esse negócio está me irritando aqui, mas deixa eu falar. Aí aqui tem persona. Depois eu vou para as ferramentas ali. Persona, o que é? Definição da persona. É uma representação fictícia do cliente ideal. Tá? Inclusive, pegar o caso de novo da editora, que me marcou muito. Ela disse assim, Seton, pegue a persona, pega um bonequinho assim e escreva o livro olhando para ela. Tipo assim, quando vocês chegam, por exemplo, e vão conversar com uma pessoa um pouco mais velha, a linguagem é diferente de uma pessoa da sua geração? É isso. É isso. Ou seja, até quando você vai fazer uma divulgação de alguma coisa, certo? Seguramente, como eu sou mais velho do que vocês, vai ter alguém vendendo alguma coisa que eu vou passar assim no meu Instagram, vou achar ridículo, se brincar eu vou bloquear. E vocês vão achar o máximo. E vice-versa. Por quê? O cara tá falando para quem? Não é para mim, tá falando para vocês. Eu, como estudo isso, né, essa parte de empreendedorismo, eu adoro ficar vendo. Os caras que sabem vender bem, eles estão falando com um público específico. É incrível. O vídeo específico, entendeu? Ninguém agrada a todo mundo, não. A não ser que seja uma influência, assim, que seja um humor, que assim, é muito difícil. Entendeu? Mas quando você foca, peraí, eu vou falar somente com esse povo aqui. São mulheres de 25, de 15 a 25, uma faixa normalmente se usa normalmente 10 anos. Porque dá para pegar um comportamento ali, né? E fala com aquele público. Tá? Eu já vi estudos, inclusive, já pensei até em fazer isso, não tem geração X, Y, Z, não tem um monte de geração? Então, eu já vi isso em postagens e se vocês procurarem na internet vai ter. Geração X. Quais são os comportamentos? Tipo assim, as características daquela geração. É uma ideia que eu estou dando para vocês não, tá bom, eu vou estudar a geração X, Y, Z, W, vou estudar isso aqui e eu vou vender para esse público. Estuda aquele público. Estuda comportamento, estuda tudo ali para poder você vender para aquele público, tá? Então, só para estar fechando aqui o finalzinho da aula, veja, tem umas ferramentas, ferramentas tecnológicas para encontrar a persona, tá? Aqui, makemypersona.com, geradordepersona.com, aí vocês escolhem uma, depois que vocês tiverem ideias, no meio dessas ideias que vocês vão definir persona, público-alvo, tal, e aqui tem mais ferramenta para vocês usarem, tá? Então tem algumas outras coisas aqui, como, porquê, o que, quem, como eu já falei para vocês, não faz sentido eu ficar aqui lendo coisas, né, aqui, ó, não vou ficar lendo isso aqui. Tá aqui no mapa mental, vocês vão lá, ler o estudo, tem um link aqui da HubSpot, que é muito bom, essa parte de marketing, ó, procurando a persona, enfim, tá aqui o caminho. Tá? Só para fechar, o que é que eu ia mostrar para vocês, né? Exemplos. O que foi que eu fiz? Eu vou até o final desse curso com o Spotify na minha cabeça. Certo? E peguei também o ChatGPT. O que foi que eu fiz? Eu perguntei para o ChatGPT quem era o público-alvo dele. Será que ele errou? Se errou, foi sacanagem comigo. Né? Ele botou aqui, ó. Veja que legal. Sofia, 32 anos. Ocupação: pesquisadora em ciência da computação interessada em inteligência artificial. Interesses:
exploração de pesquisa na área de inteligência artificial, utilização de tecnologias de IA para resolver problemas complexos, acompanhamento das últimas tendências e avanços na IA. Ele vai fazer propaganda no supermercado? Não. Por quê? Público-alvo. Certo? Comportamento. Qual o comportamento do público-alvo? Interage com o ChatGPT para realizar testes e experimentos, utiliza o ChatGPT para obter respostas e insights para suas pesquisas, participa de comunidade online, em fórum de discussão sobre IA. Daqui eu só não sou a Sofia, não tenho a idade dela. Mas que assim, eu tenho interesse, tenho necessidades. Quais são as necessidades do público-alvo? O que é que ele precisa? Acesso a um sistema de IA confiável, avançado para interagir, experimentar, recursos e informações relevantes para aprimorar suas pesquisas e conhecimento com IA, uma experiência de interação fluida e eficiente com o ChatGPT. É porque eu não estendi a minha conversa com ele aqui, mas eu podia ter ido. Mas espera aí, é praticamente só cientista e de outro tipo de segmento. Você não tem... Vai ter, né? Mas eu estou dando só o exemplo. Aí, público... veja que aqui tem um nome, Sofia, 32 anos. Eu perguntei para ele, qual é a sua persona? Veja a diferença, eu não preciso explicar muito para ele não. Eu perguntei, qual é o seu público-alvo? Observe aqui, desenvolvedores e engenheiros de software, pesquisadores acadêmicos e usuários interessados em interação em IA. Observe que ele não colocou o nome Sofia, nem João, nem Pedro, nem... Por quê? Porque público-alvo é um conjunto. Persona é uma só. Representante daquele público-alvo. Então, o Spotify aqui, só para terminar. Público-alvo. Como a gente já fiz o Canva lá todo, né? O público-alvo são pessoas que têm interesse em consumir músicas, podcasts e outros conteúdos de áudio digital. O serviço atrai principalmente os seguintes segmentos de público. Amantes da música, aí ele botou uma descrição aqui, ouvintes de podcast, entusiastas de tecnologia. Aí, quando eu vou para a persona, o que é que ele faz? Vocês veem se... Alex, 25 anos, estudante universitário em tempo integral. Interesse, aí tem aqui os interesses, vocês vão ler, comportamento e as necessidades dele. Certo? Agora é verdade, só para terminar mesmo. Perdi aqui 20 minutos, tô puto. Mas, agora eu vou para onde? Eu vou para aqui, para aquele quadro da ideação. Vocês estão entendendo agora, depois dessa aula, não é isso aqui não. Vocês estão entendendo agora isso aqui, ó. Cadê o quadro do professor? Acho que é esse aqui. Vocês estão entendendo agora isso aqui, ó. O que ele vê, o que ele pensa e sente, o que ele ouve, o que ele fala e diz. Você pode construir um mapa da empatia pensando no cliente, na persona. Tá? Ou, para construir o mapa, você pode pensar também no público-alvo. Porque a partir do momento que você pega... Vou dar um exemplo de dos anúncios que tem no Instagram, que vocês vão entender agora qual é a estratégia. Tipo assim, você usa alguns gatilhos mentais para fazer anúncio e vamos supor, aqui acho que foi empreendedorismo que eu usei. O que é que o cara pensa? Não, Alagoas é um mercado muito pequeno. Aí vamos imaginar que eu estivesse vendendo um curso de empreendedorismo em Alagoas. Certo? Isso aí seria uma espécie de ia funcionar como rejeição de compra. De alguma forma. Então, tem muitas coisas que quando você escreve quando você escreve o que ele pensa, o que ele vê, o que ele sente, você vai ver que tem um monte de coisa por trás. O quê? Medo, insegurança. E aí, quando você escreve esses medos, as inseguranças, as coisas todas, você pode ver. Em inglês, o cara faz assim: você está achando que você nunca vai aprender inglês? Compra aqui meu curso.
Você vai, porque eu tenho um método que lhe ensina a falar inglês em 15 dias. O que a cara está fazendo? Tirando a objeção de compra que você teria. Não compro não. Vou fazer, comprei tanto curso, já não aprendi. Vou comprar mais nenhum não. Aí o cara faz, rapaz, você acha que você não aprende inglês? Qualquer um aprende, porque olha quantos aprenderam comigo. Aí aparecem os que aprenderam, entendeu? Mais ou menos ali da tua faixa, da faixa de público-alvo que ele quer vender. Compra aqui, 15 mil, vou lhe ensinar, o método funciona. Aí esse mapa, ele serve, depois que você faz e você aprimora, ele serve inclusive para você fazer divulgação, anúncio. Na parte de modelagem, mas quando você modela tudo direitinho, você chega lá no final, vai gastar menos dinheiro com anúncio, vai fazer uma comunicação segmentada. Se tiver um evento que tiver um monte de gente de um público-alvo que não é o teu público-alvo, tu não vai nem lá gastar dinheiro, gastar tempo. Agora, se tiver um evento ali daquele público-alvo, você vai para dentro com tudo que você tiver, anuncia, tá no evento, faz propaganda. Tô aqui no evento, massa, uma merda para mim, mas massa, por quê? Porque é o teu público-alvo. É isso que tem que fazer. É assim que funciona o processo, certo? Então, é isso, pessoal. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma curiosidade aí? Então é isso. Já tem um monte de trabalho para fazer, né? Um abraço e até a próxima aula. Valeu!